Olá, família! Olá, amigas! Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio Mulheres Mais com Cidadias. É, é sempre muito prazeroso, eu sempre fico muito feliz quando eu posso trazer para vocês assuntos pertinentes e necessários para as nossas vidas. Só que hoje, em especial, o episódio de hoje, particularmente traz um assunto muito importante, muito necessário. E além do tema que nós vamos tratar, eu também quero manifestar a minha, a minha solidariedade às famílias, às pessoas do Rio Grande do Sul. É difícil começar o episódio de hoje sem prestar as minhas condolências, os meus sentimentos às famílias que perderam seus familiares, seus entes queridos. Até o momento, até onde eu pude colher informações, já são 136 mortos, mais de 141 pessoas desaparecidas. São 440 cidades em estados de alerta. Nesse momento, está chovendo no Rio Grande do Sul, está esfriando. O que nós não gostaríamos que acontecesse, né, que voltasse a chover, mas a previsão de chuva confirmou-se, né, as cidades aí estão sofrendo com novos pontos de inundação. São quase 500 mil pessoas fora das suas casas. Também tem um lado positivo no sentido de resgate, né? Resgate, graças a Deus, de pessoas que conseguiram aí serem salvas, os pets, né? O exemplo do cavalo Caramelo, um exemplo de resiliência. Ele é um exemplo para todos nós. Se eu não me engano, são quase 9 mil. Isso. 9 mil pets salvos, né, resgatados. E eu quero pedir aqui para todos, para que continue. O Brasil está fazendo um movimento tão bonito de solidariedade às vítimas, que transcende a questão só do coração, né, porque tem que ter um momento da ação, de agir, de fazer com que a ajuda chegue de fato até as pessoas. Então, o SOS Rio Grande do Sul estão precisando muito de água potável, estão precisando de roupas, estão precisando de alimentos que compõem a cesta básica, estão precisando também agora de alimentos para os animais. Porém, essa doação não pode parar quando ok, já receberam. Não, essa doação tem que se perpetuar, porque esse processo de reconstrução das casas, das cidades, é um processo longo, difícil. Onde vocês podem doar? Busquem a agência do correio da sua cidade. A agência do correio da sua cidade, eles estão recebendo as doações. Eles pedem para que vocês já separem os kits, informem, marquem esses kits, dizendo se é água potável, se é alimento, se é roupa. Já deixem isso separado para facilitar na hora de distribuir estas doações. Também existe uma série de instituições que são confiáveis, que vocês podem buscar, mas para quem tiver dúvida, existe um site que vocês podem acessar e buscar por qual entidade vocês podem efetuar essa doação. Esse site ele chama paraquemdoar.com.br. Eu vou pedir para as meninas apresentarem aí para vocês, né? paraquemdoar.com.br. Rio Grande do Sul, força, e nós estamos juntos com vocês, de verdade. É isso. Agora,
eu vou apresentar para vocês a minha convidada mais que especial, uma pessoa muito querida. Muito obrigada por você estar aqui, porque a gente vai tratar de um tema polêmico, um tema que muitos desconhecem, já ouviram falar, mas desconhecem de fato como se aplica, como deve ser lido, entendido, né? Consequentemente, vou ser redundante, aplicado efetivamente. E para tratar desse assunto, eu trouxe uma pessoa muito querida, que é a Lilian Gasg, e o tema é Lei Maria da Penha. Você conhece? Você já ouviu falar da Lei Maria da Penha? O combate à violência de gênero? Então, eu vou apresentar minha convidada. Oi, Lilian, tudo bem? Cida, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite e muito obrigado por poder falar esse tema com as pessoas, divulgar, né, o que de fato é a Lei Maria da Penha e o que elas podem fazer junto a isso. Tá, e para isso, gente, hoje eu estou num formato diferente. Eu estou aqui num formato de sala. Eu estou muito acostumada com a minha mesinha. Então, me desculpem aqui, ó. Eu vou ficar mexendo no meu microfone sem atrapalhar. Mas vamos lá. Antes da Lília falar, eu vou apresentar rapidamente esse seu currículo, tá bom, Lília? Lília, aqui a gente faz questão de falar a idade. Porque existe a questão do combate também ao etarismo. Tá né? bem. Nós vivemos numa sociedade onde muitas das mulheres têm vergonha de dizer a sua idade, por conta de sofrer preconceitos em relação à idade. Aqui a gente faz questão de dizer a idade. Eu, Cida Dias, tenho 55 anos e tenho, de fato, 55 anos com muito orgulho. A Lilian tem 43 anos, é advogada criminalista, ela é pós-graduada em Direito Processual e Penal, pós-graduada em Criminologia, ela é uma atuante ativa no combate à violência doméstica, também é coordenadora da assistência judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, da Unidade de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. É presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB, também de São Caetano do Sul, São Paulo. E ela é a melhor pessoa para poder nos fazer entender a Lei Maria da Penha. Bem-vinda mais uma vez e já começo a te perguntar, Lilian, quem é Maria da Penha? Maria da Penha é uma mulher admirável, é uma mulher que ela sofreu 2 tentativas de homicídio, e ainda bem que ficaram nas tentativas, né? Isso foi um absurdo, isso aconteceu em 1983, e com isso buscou-se justiça, né? Tentaram matá-la com um tiro, o marido. Depois tentou matar, isso, eletrocutada. Então, ela buscou justiça. Esse tiro até deixou ela paraplégica, né? Deixou ela paraplégica, Ela é exatamente. paraplégica. E a Maria da Penha, ela está viva, né? Graças a Deus que foram só tentativas, né? Ele não conseguiu, de fato, matá-la. Com isso, por imposição da Comissão Internacional de Direitos Humanos, o Brasil ele foi obrigado a criar uma lei para combater a violência doméstica, a violência contra a mulher, contra o gênero mulher, né? E essa lei é a Lei 11.340, tá Isso. certo? De 2006. 2006. Quer dizer, a Maria da Penha é polêmico, né? Existe uma série de debates contra e a favor. Sim. Em relação à história da Maria da Penha, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é o legado. Que ela, pelo sofrimento que teve, ela acabou inspirando e, entre aspas, obrigando que, como é que eu posso dizer, que as nossas... o Brasil tomasse um posicionamento, né, para criar uma lei para que nós, mulheres, estivéssemos mais protegidas. A Lei Maria da Penha, ela foi criada de forma preventiva. Sim. Né? E nós
o Brasil tem esse perfil de ser realmente um país violento, que maltrata as suas mulheres? Cida, eu vou te responder com a minha visão sobre isso. A violência doméstica, ela sempre existiu. Sim. Né? Desde que o mundo é mundo, ela sempre existiu. Acontece que de forma cultural, né? Se a gente pegar os nossos lá ancestrais, então a mulher sempre apanhou, a mulher sempre sofreu a violência psicológica. Na história da humanidade, em qualquer canto do planeta. Exatamente. E só que isso não era normal. Normal, entre aspas, né? Era normal. Porque a violência nunca é não normal. É normal. Né? Não. De forma nenhuma. Qualquer ser, exato. Né? Ser vivo. Só que as coisas foram evoluindo, né? O mundo foi evoluindo, a legislação foi evoluindo. E percebeu-se que a mulher, ela sofria de fato uma violência doméstica e que nós tínhamos que ter uma tipificação para isso. Né? Nós tínhamos que ter uma lei especial para que fosse aplicado na proteção da mulher, em defesa da mulher. Mas essa questão cultural vem pelo sentido de que a mulher, entre aspas, é a submissa e por depender uma maior parte delas, né? Hoje não mais assim, lembrando que 44% da população das mulheres no Brasil são arrimos de família. Para quem não sabe o que significa arrimo de família, significa que elas são os chefes dos seus lares, são elas que mantêm, que sustentam as suas casas. Então, para deixar claro que quase 50% da população hoje das mulheres, né, mantém as suas casas, não dependem especificamente que seja um homem um provedor. Exato. Então, voltando, no passado não era essa estatística. Nós vivemos, hoje muito menos, Cida, mas nós vivemos numa cultura machista. Sim. Né? Hoje nós mulheres, nós ocupamos grandes cargos, em grandes empresas, como você falou, nós somos muitas vezes arrimo de família mesmo. Uhum. Eu, por exemplo, na minha profissão é extremamente machista, extremamente masculina. E só que hoje é criminalista. Exato. Né? Mas hoje nós vemos mulheres fazendo júri, faço júri. Nós vemos a OAB, nós temos 50% advogadas. Então, nós estamos ocupando cada dia mais um lugar na nossa sociedade e no nosso mundo. Por meritocracia. Exatamente. Por meritocracia. Porque eu, como professora universitária que sou, eu vejo em sala de aula, é claro que existem cursos específicos que você tem uma demanda maior de homens, né? De alunos homens, mas na grande maioria nas salas de aula, na maioria dos cursos são as mulheres que estão lá presentes. Então, não é fazendo apologia, não é trazendo bandeiras, não, nada disso. É o respeito ao ser humano, ao ser vivo. Né? Então, eu quis trazer o assunto Maria da Penha, porque das minhas conversas, além do podcast, no meu dia a dia, eu encontro algumas mulheres que me perguntam, que falam, Cecília, eu ouço falar sobre a Lei Maria da Penha, mas eu não entendo muito bem. Até porque, apesar de ser 2006, é muito recente. Né? É muito recente. Apesar de tudo ter acontecido em 1983, olha quanto tempo levou, 19 anos? 19 anos para a lei ser aprovada. Porque houve também uma interferência de órgãos internacionais cobrando um posicionamento mais sério e assertivo do governo brasileiro. Exatamente. Caramba. Isso. Meu Deus. Como são as formas da Lei Maria da Penha? Eu estava vendo, são 5 formas. Como você pode explicar para mim? Posso. Pra gente? Antes eu queria falar que a violência é um ciclo, tá? Fique à vontade. A violência, imagina mesmo um círculo onde você tem a fase do amor, a fase do tapa, a fase do xingamento, e a mulher acha que vai melhorar e não muda e tudo continua.
falando deste ciclo de violência doméstica, eu vou te dizer que nós temos 5 tipos de violência. Então, a violência física, que é a mais conhecida. Que é o tapa literalmente no corpo. Exato, é físico mesmo. Físico. Aí nós temos a psicológica. E aí já entra o lado... Exatamente. Quantas mulheres sofrem a violência psicológica e não sabem que sofrem, não? Não sabem que sofrem e não sabem que nós podemos punir o agressor, né? Então não é só a física. Então é a física, psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. Vamos explicar cada uma? Vamos lá. Então, a física todo mundo já sabe. É o empurrão, é o tapa, é o soco, é o chute, né? O hematoma que fica na pele, que fica no corpo mesmo, Exato, né? Exatamente. Você tem o hematoma da alma. A psicológica é muito comum. Então, é aquela pressão psicológica que o homem faz na mulher de que ela não é capaz de nada, né? De que ela não vai conseguir. Posso trazer uma frase? Vamos pensar assim. Você vai me deixar? Tá bem. Tá. Quem é que vai querer ficar com você? Algo assim? Exatamente. Quem você acha que vai suportar você como eu suporto? Isso é uma forma de... É uma violência psicológica. Sim. A violência moral é quando o agressor ele abala a moral dela. Então, você é isso, você é aquilo, eu não vou ficar com você porque você é feia, porque você é gorda, ou é porque você, né? Então, abala realmente a moral dela. Você é burra, você é incompetente. Exato. Também. Nossa. A patrimonial é quando o homem se apossa por exemplo, do cartão dela, do dinheiro dela. Isso a gente classifica como a patrimonial. Ela pode até trabalhar, ela recebe o dinheiro dela, o pagamento dela, e o homem... mas esse dinheiro ela não tem direito de... É diferente, gente. Também tem que contribuir. Eu acho que toda pessoa de bom senso, toda pessoa que vive uma troca, uma relação entre homem e mulher, família de modo geral, sabe que existe a responsabilidade de arcar com os gastos, com a manutenção, para que a família possa viver, né? Agora, você subtrair e não permitir que a pessoa possa usufruir, aí no caso até do rendimento, que ela tem, muitas vezes, se não tem um rendimento, ela tem que se humilhar para poder pedir. Gente, isso acontece. Muito, Cida, infelizmente muito. Muito mesmo. E por fim, a sexual. Forçar uma relação sexual, a mulher não querer e o homem forçar, e aí a gente classifica como a violência sexual. Me lembra de ditados antigos, né? Então, você é minha esposa, então você é obrigado a... Cumpra as funções de esposa, não é assim o discurso que eles faziam? Assustador. Até fazem hoje em dia, né? Assustador. Infelizmente. Eu lembro de uma situação, sem mencionar, claro, mas de uma situação, já faz alguns anos isso, em sala de aula. Eu tinha uma aluna que estava muito incomodada, eu percebi isso, aí no intervalo eu chamei para perguntar o que estava acontecendo, e ela manifestou que ela tinha menstruado, que ela precisava de um absorvente, e ela não conseguiu comprar o absorvente porque na casa dela não se permitiu que fosse... que não era para comprar, que já tinha comprado e ela precisava. Então, ela me falou assim, ela no momento ficou constrangida, ela teve vergonha de dizer, e quando ela falou, ela se manifestou e ela começou a chorar. Eu entendi que existia uma situação muito complicada dentro da casa dela. Não entrei em detalhes, eu discretamente busquei uma forma de prover o que ela precisava, até mais, né? E você trazendo essa informação agora, porque eu não fiz essa
a associação com Sim. as formas de violência, mas me veio isso agora na cabeça. Me veio essa ex-aluna na minha cabeça, que ela sofreu, talvez, de violência em relação financeira, né, de não poder comprar, Sim, questões de violência psicológica, questões de violência. Nossa, é assustador, é assustador. assustador. E é muito comum. E o importante falar, Cida, é que assim, a criação das delegacias de defesa da mulher foi um marco muito As importante. DDMs, né? DDMs. Conhecidas dessa forma, Delegacias de Defesa da Da mulher. DDMs. Foi um marco muito importante, porque hoje a mulher, quando ela vai prestar uma queixa, ela é acolhida. Sim. Não que não fosse nas delegacias comuns, mas tinha uma coisa muito, né, existe uma resistência muito grande, principalmente quando não é físico. Então, quando chegava na delegacia, e não era uma violência física, ou seja, a mulher não chegava, com perdão da palavra, estrupiada lá, não se fazia... Literalmente marcada. Exatamente, não se fazia a ocorrência. E a então, mulher- isso veio para mudar. A mulher se sente, de uma certa forma, também mais acolhida, não? Muito mais, muito De mais. ser recebida É. por outras mulheres. As delegadas, elas são extremamente preparadas para isso. E eu, nessas atuações e andanças da vida, principalmente aqui no ABC, nós temos delegadas, assim, fantásticas. Na nossa cidade, para quem não sabe, a Lília, nós somos de São Caetano do Sul, Isso. ABC de São Paulo, e nós temos a doutora Luciara. Doutora Luciara, Doutora meu Luciara abraço, é doutora Luciara. Fantástica. Parabéns pelo trabalho que a Sim, senhora e a sua equipe toda exerce na DDM de São Caetano do Sul. sim. Diadema, nós temos a doutora Renata Krupp, que é fantástica. Também muito conhecida. São doutora Bernardo é a doutora Daniela Renata, doutora Daniela. Deonero, maravilhosa também. Então, nós... E assim, todas Vamos as combinar demais de trazê-las delegacias. aqui um dia. Vamos tentar Muito trazer. bom. E assim, então, nós estamos nos preparando, né? É uma força-tarefa do executivo, do legislativo, do judiciário, para prevenir e para punir quando isso ocorre. Certo. Deixa eu aproveitar o ensejo. Nós estamos ao vivo. Quem quiser fazer perguntas para a doutora Lilian, fique à vontade, na medida do possível. Eu dou uma olhada aqui no chat e direciono a pergunta para a doutora Lilian. Doutora Lilian, uma das perguntas veio do litoral de São Paulo, de Peruíbe. Não vou mencionar o nome, Certo. mas a pessoa perguntou como ela pode pedir socorro. Importante. De várias formas. Antes de informar isso, eu queria só fazer um adendo que, durante a pandemia, Sim, as mulheres ficaram nos seus lares com os agressores. aumentou o índice de violência? Aumentou o índice de violência, isso é muito relativo, porque a mulher passou a não denunciar também tanto porque estava em casa. Mas teve empresas que fizeram aquele botão, aquela coisa do pânico, Sim. né? Então você mandava uma mensagem, aí já caía no sistema dele, eles enviavam a polícia, surgiu aquele X na mão. Isso, Depois surgiu aquele gesto andando na rua que você fazia assim com a mão. isso. Então nós tivemos várias Manifestações. manifestações. Mas assim, símbolos. para denunciar, você pode fazer a denúncia pelo 181, você pode fazer a denúncia... 181. Isso. Você pode fazer a denúncia pelo 190, você pode fazer a denúncia para a GCM, né, para a Guarda Municipal. Da sua cidade. Você pode fazer diretamente ao Ministério Público, você pode fazer na Delegacia de Defesa da Mulher, Sim. inclusive de forma eletrônica, tá? Sim. Você coloca no Google Delegacia Eletrônica e você consegue, abrindo o site, você consegue lá colocar violência doméstica e você vai preencher algumas telas, você consegue juntar vídeos. Deixa eu fazer uma pausa. Meninas, será que nós conseguimos entrar nessa delegacia
No Google, virtual? Delegacia de Defesa da Mulher. Vamos ver. Se elas conseguirem, a gente mostra. Tá Coloca bem? Delegacia Eletrônica. É delegacia Isso. eletrônica. Se conseguir, a gente mostra. Se não, já fica aqui a dica, Sim, né, de sim. como buscar socorros. Olha aqui, o Theo tá com muito orgulho de você, mãe. Ah, que Muito orgulho de lindo. você. A Antoniana está dando boa tarde. Boa tarde, Boa Antoniana, tarde. dizendo que é um assunto muito necessário. A Fernanda aqui, Fernanda Almeida, manifestando aqui com todas as exclamações possíveis. Maravilhosa, doutora A Lilian. Fernanda é uma colega advogada, nós temos alguns processos juntos e ela, inclusive, acompanha processos na delegacia. Que legal. Muito obrigada, Theo, Antoniana, Fernanda. Muito obrigada. Continue aqui participando com a gente. Então, vamos voltar lá para 5 Vamos. formas? Então, a gente falou da física, que é a mais perceptível e comum. Sim, Depois, a psicológica, sim, moral, a moral, a patrimonial a patrimonial, e a sexual. a sexual. Essa sexual, eu já fico brava, porque eu iniciei o programa mandando o meu coração e votos de força para o povo do Rio Grande do Sul, a nossa solidariedade e, além disso, a ação de fazer, de fato, as coisas acontecerem. E, durante essa semana, nós nos deparamos com a prisão de 5 indivíduos que, absurdamente, nos abrigos onde estão essas famílias que já estão sofrendo com essa tragédia toda por conta das chuvas que destruiu cidades. Então, 5 indivíduos foram presos porque molestaram, é a palavra correta? Pode ser, abusaram. Abusaram, molestaram, importunaram, violentaram Sim. mulheres e crianças em abrigos. Eu não sei o que acontece com um ser, eu não vou nem dizer humano, com um ser que, frente a uma tragédia toda que já estão vivendo, em um abrigo onde as pessoas estão lá tentando entender o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que vai acontecer das suas vidas, sofrem mais violência, agora violência sexual. Aí houve a informação que agora o Rio Grande do Sul está providenciando abrigos específicos só para as mulheres e crianças. A que ponto a gente chega para chegar... Eu perdi aqui, gaguejei mesmo. Essa não situação... tem nem o que dizer, né? É um absurdo tão grande, Isso é distúrbio? Eu não entendo. Pode ser, pode ser. Pode ser pura maldade, pode ser um distúrbio. Isso precisa ser investigado mais... Minuciosamente, todos os detalhes. Exatamente. Mas ainda bem que foram presos, né? E vão responder, vão... O que leva a fazer, né, a tudo isso. E eu trazer uma questão assim, a violência contra a mulher não tem idade nem classe, não? Não tem. Não importa a etnia, a religião, a classe social, a idade que tem, né? Porque você pensa assim, são jovens que sofrem violência, são as jovens. Não. O que difere é que, assim, como nós começamos a falar lá no início, sempre houve, né? Sempre ocorreu a violência contra a mulher. O que acontece é que quem costuma denunciar mais são as classes mais hipossuficientes, né? Agora, que tem um pouco mais de acesso à informação, que tem menos, assim, elas têm acesso, mas elas não têm vergonha. A classe social mais elevada, muitas vezes ela não denuncia. Porque entra na questão da sociedade. Da elite. O que se quebrou um pouco foi com a denúncia da Luísa Brunet, lembra? E ela sofreu muito por conta disso, né? Porque exatamente. Detonaram ela como se ela estivesse procurando, como é que eu posso dizer? Holofotes.
ela foi tirada como uma oportunista, né? E na verdade Triste. não, foi uma Ela teve vítima muita coragem, né? que precisava de socorro e que teve coragem de mostrar para a sociedade que ela estava sim sofrendo uma violência e encorajar outras pessoas a denunciarem, né? Então foi um marco muito importante a denúncia dela. O episódio da E o que a Luísa gente Brunet. não vê, Cida, muitas vezes é o acolhimento à mulher. Então, porque Julga-se demais a mulher, mas a mulher ela já está fragilizada, ela já perdeu muitas coisas. são muitos dedos apontando, né? Exatamente. Rotulando, julgando, maltratando, Exatamente. como se quisesse algo mais do que o direito. Na verdade, ela está buscando o direito de ser ela e poder viver a vida dela. Exatamente. Nós temos que acolher a mulher. E sempre o rótulo da mentirosa, né? É Será que mentira, foi mesmo, é o né? questionamento. E o duro é quando esse questionamento veio da própria família. Muitas vezes. E aí vem a pergunta, as pessoas que mais cometem esse crime são da família, ou próxima à família, doutora Ó, Lilian? a Maria da Penha, ela é um rol que você tem uma aplicabilidade ali. Por exemplo, marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado. E aí houve um pouco de ampliação a essas pessoas. Então, cunhados, sogros né? Então, assim, houve um pouco da ampliação. Mas o comum é marido, mulher, ex-marido, ex-mulher, companheiro, ex-companheira, ex-namorado. O que a gente vê muito é os homens que não se conformam com o fim do relacionamento, né? Não E aí aceitam, não não aceitam. aceito receber, não quero mais, quero Exatamente. seguir Aí minha vida sem persegue, você. bate, A machuca, dramaturgia, né? A dramaturgia traz muito isso, né? traz. Tanto a dramaturgia no nosso país, filmes, novelas, seriados, Sim. como a dramaturgia de fora, né? Sim. Você tem aí muitos seriados que trazem essas questões em relação à Sim. violência sexual, e isso é sobre o não aceitar o fim de um relacionamento que a mulher, ela determinou o fim, né? Ela não pode, ela não tem... Que absurdo, gente, nós não vivemos mais na Idade Média. Nós estamos na segunda década do século XXI. É um absurdo a gente ver isso hoje, nos dias de hoje. E lembrando que, desculpa, doutora, lembrando que você é homem, você veio de uma mãe, que é mulher. Simples assim. E é a cultura do respeito, né? Respeito. É. Respeito pelo ser, indiferente do gênero. Exatamente. Mas o bom é que, de tudo que tem acontecido, a mulher tem denunciado. Já que Então, eu fiz essa pergunta do gênero, a Lei Maria da Penha se aplica à mulher trans? se aplica à mulher trans. Oh, que bacana. Se aplica à mulher Essa- trans. Você pode explicar para um pouquinho mais para a gente, Lilian? Não existe distinção, diferença? Olha, ela precisa estar nesse círculo familiar, Sim. né? Ela precisa estar englobada nesse círculo familiar. Então, por exemplo, a mulher trans, que ela tem um relacionamento, e este homem, por exemplo, não aceita o fim do relacionamento, ela é abarcada pela Lei Maria da Penha. Ela é abarcada por essa nossa lei especial. Muito bem. Uma outra pergunta que me fizeram. Eu sei a resposta, mas eu vou deixar você responder. A Lei Maria da Penha não se aplica ao homem. Não. O homem ele vai se socorrer do Código Penal. Então, porque existem casos de homens que sofrem violência doméstica também. Não é Existe. só a mulher. Né? Aí a Homens gente que não sofrem fala. violência doméstica. Aí a gente não fala que ele sofre violência, ele Sim. sofre um crime. Crime. Aí Então, pode ser. A forma de colocar É diferente. Então, assim, uma lesão corporal, que seria nossa violência física, né? Sim. Então, os xingamentos seria a nossa injúria, calúnia, injúria e difamação. Então, a gente tem uma outra
nomenclatura Para isso. para isso. Mas acontece. O que acontece na Lei Maria da Penha, assim, quando a mulher, por exemplo, vai fazer o boletim de ocorrência, que infelizmente eu não trouxe nenhum para mostrar para vocês, mas vem escrito assim, natureza, qual que foi o crime que ela sofreu? Aí vamos supor que seja violência física, então vai estar lá, lesão corporal. Embaixo, Lei 11.340 de 2006. Porque Isso é para a mulher, é a vai Lei Maria da qualificar Penha que como a Lei vai Maria da Penha. cuidar disso tudo. Para o homem, Que se a sofreu mulher uma agride, vai estar violência. lá, lesão corporal. Então, Ponto. entra dentro Código do Penal. Código Penal. Exatamente. Tá, mas ele também deve, se você, homem, sofre de violência, no caso, violência praticada dentro da tua casa pela Isso. sua companheira ou companheiro. Isso, você denuncia, faça o boletim de ocorrência, mas quem vai cuidar disto é o Código Penal. Sim, muito bem. Existe como eu até anotei aqui, eu vou ler, né? Como se aplica e como se retira também, como se aplica, né? Se dá, e depois como se retira a concessão. É concessão Da medida protetiva? da medida protetiva. Explica o que é medida protetiva antes de mais nada. Olha, a medida protetiva é uma medida emergencial para proteger a mulher. Sim, Vou dar um exemplo. Afastamento do agressor do lar. É uma medida protetiva. O homem não pode se aproximar por X metros, geralmente 300, 500 metros. Proibição de entrar em contato com a mulher ou com seus familiares. Sim, são medidas Medidas protetivas. Quando a mulher ela vai fazer o boletim de ocorrência, seja na delegacia ou seja online, ela consegue fazer o pedido das medidas protetivas. Essa medida protetiva, ela vai ser analisada em tese pelo juiz. Então, faz o boletim de ocorrência encaminhado para o judiciário para concessão dessas medidas, visando preservar a vida dessa mulher, Sim. a integridade dessa mulher. Então, os juízes geralmente concedem essa medida protetiva. Uma mudança que houve recente é que o delegado ele pode fazer a concessão da medida protetiva também, tá? Geralmente cidades que não têm o judiciário, porque Sim. nós temos cidades no Brasil pequenas, né? Então não tem um poder judiciário ali, seria uma da cidade vizinha que é responsável, então o delegado ali faz a concessão e pronto, né? E a medida está valendo. Fazendo a medida protetiva, concedida a medida protetiva, vão intimar este agressor. Sim. Então, ele vai ser intimado e começa a valer ali da intimação dele. Descumprimento de medida protetiva, prisão em flagrante, centro de detenção provisória. Existe um mínimo de tempo de reclusão dessa pessoa ou não? Isso é caso a caso. Geralmente, se ele descumpriu a medida protetiva, geralmente ele vai ficar preso até a audiência dele. Sim. Tá? A não ser que o advogado prove que ele não vai fazer isso, que ele não está mais morando na cidade da mulher. Bom, nós temos N, né? É avaliado caso a caso. Mas, geralmente, se descumprir a medida protetiva, vai preso e vai ficar no centro de detenção provisória. Sim. Você me perguntou como que se retira. Isso. Em quais situações? Olha, muitas vezes pode acontecer da pessoa ser coagida e forçada a retirar ou exatamente. E situações que constatou-se que de fato tem que ser retirado. Vou pensar no sentido negativo e no sentido positivo. Aquela que se sente coagida e aquela que percebe ou que não, a grande maioria não é coagida. Olha, fiquei com uma interrogação. Nós tivemos uma mudança na Lei Maria da Penha porque assim, antigamente, a mulher, ela fazia o boletim de ocorrência, ela, assim, questões de minutos, ela voltava na delegacia e falava, não, eu quero retirar, fazia uma retratação. Às vezes, por medo do que podia acontecer, às vezes por arrependimento, porque fala, como que eu vou sustentar minha casa? Eu tenho filhos. Senão é que de novo a nova lua de mel, né? Exatamente. Então, ela retirava. Só que com isso percebeu-se que as mulheres continuavam sendo agredidas, né?
muitas mulheres morreram. Feminicídio, foi criado a presença do feminicídio, né? O Instituto do Feminicídio dentro do Código Penal. E aí, ela não pode mais retirar de uma forma tão simples assim. Como acontecia. Hoje, para ela retirar, muitos juízes não retiram e deixam para analisar isso no momento da audiência. Sim. Alguns juízes marcam, que isso é previsto em lei, uma audiência preliminar. Então, o juiz vai chamar essa mulher e vai falar assim, por que você quer retirar? É isso mesmo? Vai entender se ela está sendo ameaçada, se ela está sendo coagida, né? Se ela foi obrigada a pedir a retirada. Se o juiz ali ver que não, é isso mesmo, ela não corre nenhum perigo, ele vai retirar a medida protetiva. Se o juiz perceber uma certa insegurança, não retira. Perfeito. Porque ele precisa preservar essa vida. Isso é muito importante. É uma vida. Porque é esse contato, né? A percepção, não só de um relato. Não quero mais, tira. A atenção de fato. Exatamente, para entender o que está acontecendo com aquela mulher. Você falou de feminicídio. Aumentou? Olha, veja bem, no período pandemia, pós-pandemia, a gente percebeu um aumento. Eu não trouxe esses números, números para você. Não tem problema, mas teve um pequeno aumento. Muito interessante, para quem tiver interesse nisso, né, nesse certame de criminal, de feminicídio, existe um fórum que é o Fórum de Segurança. Você consegue consultar do ano anterior. Então, você vai ver, é a nível Brasil, então você vai ver ali, por exemplo, pesquisa São Paulo, o estado de São Paulo, quanto teve de feminicídios, quanto teve de estupro. Então, tem um campo ali só de violência doméstica. Eu ouvi algo curioso, porque fica assim, teoricamente, é natural imaginar que com tanto esclarecimento, que nem hoje, um podcast trazendo esse assunto para esclarecer, para informar, para fazer chegar mais informações até as pessoas, de modo geral, indiferente de homens ou mulheres, mas para todos, você tenta imaginar que isso vai amenizar, vai contribuir para a redução da violência. Mas aí vem informações que têm aumentado o número de violências. Aí eu já ouvi também, Cida, é porque nós vivemos hoje num mundo onde tem câmeras e tudo se vê. Antes não se via, então a gente não tinha uma noção exata de quanto se sofria com esse tipo de violência, porque não tinha tanta gente como, né, o pessoal brinca, hoje nós vivemos, entre aspas, um Big Brother Brasil, né? Sim. Tem câmera para tudo que é lugar, então você tem mais acesso aos números, a casos de violência. É curioso isso também, porque Sim. é uma verdade. É uma verdade. Né? É uma verdade. No passado não se tinha, ficava oculto, escondido. Né? Uma Maria da Penha, ela tinha, para ela provar o que ela estava dizendo, até hoje ela tem que ficar provando que é verdade. Sim. Né? Porque a gente encontra vários relatos dizendo que não, né? Uma coisa muito importante da violência doméstica é que a palavra da vítima ela tem um peso muito grande num processo. Obviamente, ela tem que vir acompanhada de alguns elementos comprobatórios, mas a palavra senão dela... Qualquer um pode dizer que... Exatamente. Né? E não é assim. Né? A gente tem alguns casos de violência doméstica por vingança. Infelizmente, também acontece, mas é um número bem pequeno. Geralmente, a mulher realmente ela sofre violência doméstica. E hoje ficou muito fácil, né? Porque, por exemplo, você está passando na rua, o seu namorado te dá um tapa, está passando alguém na rua, já chama a guarda, já, né?
A nossa cidade, por exemplo, São Sim. Caetano, nós somos privilegiados, nós temos câmeras sendo Tudo, transmitida ali para o centro de gerenciamento a todo momento. Então, até passou no jornal de uma emissora que ele viu pela câmera, Sim, eu lembrei desse caso. né? Um casal de jovens que estavam sentados É este num mesmo. degrau de uma loja e o rapaz Deu um tapa nela, não se passaram 2 minutos, a guarda pegou, levou para a delegacia, foi preso em flagrante. Então, não, são namorados, não, violência não se justifica. Exatamente. É uma piada, não se justifica. É uma brincadeira, não se justifica. Foi com amor, não se justifica. Quem ama não bate. Violência, é violência. Quem ama não bate, quem ama não tortura psicologicamente. Então, mas isso cria uma polêmica tão grande, né? Muito. Muito grande. Não se justifica. Um tapa não se justifica. Uma agressão verbal não se justifica. Nós temos que... não é questão de ser santos. É difícil. Viver é difícil. Né? É muito complicado. Né? Nos dias de hoje, mas nós precisamos sim. Minha mãe falava assim, conte até 1000. A minha mãe dizia... E falar nisso, né? Amanhã, domingo, Dia das Mães. Dia das Mães. Então, saudade da minha mãe. A dona Valquíria dizia, filha, você tem 2 olhos e 2 ouvidos e uma boca. Observe mais, escute muito bem e fale quando tiver certeza. Sabedoria de uma pessoa extremamente simples, mas que faz todo sentido. Sim. Observe mais, preste atenção. Escute mais e fale quando tiver certeza das coisas. Só que a gente tem vivido tempos de tanta agressão, as pessoas perdem a paciência por tão pouco. Por tão pouco. E aí os crimes acontecem, né? Só que estraga a vida não só de quem, né, sofre com a violência, mas até mesmo o agressor está acabando com a própria vida e a vida que estão atrás dele, porque o agressor também tem a família dele. Exato. Tem a mãe, tem o pai, tem filhos. Né? Acaba sendo esse ciclo que você falou. Eu costumo falar que a violência é um efeito cascata, ela vem lá de cima, então, geralmente, isso estudando a criminologia. Então, assim, aquele homem de hoje, que a gente pegou a violência agora, quando a gente vai analisar, ele sofreu lá, ele viu o pai apanhar, o pai viu o avô apanhar, que viu o tataravô apanhar, que, então assim... Ou bater, né? Bater. Então assim, ele batia. Então, ele aprendeu a bater. E hoje, quando existe uma condenação, essa condenação pode ser simplesmente para fazer... quando se tem uma condenação por Maria da Penha, o juiz pode impor a ele uma reabilitação, ele vai ter que frequentar cursos para entender o caráter daquilo que ele estava fazendo. Porque ele teve um exemplo dentro de casa, mudando completamente o assunto, assim, mas trazendo a violência. Há pouco tempo, semanas aí atrás, um cachorrinho foi resgatado de uma casa porque as crianças estavam batendo no cachorrinho, mas as crianças só reproduziram o que eles viram dos pais. O exemplo é muito forte. As crianças bateram no cachorrinho porque viram a mãe batendo no cachorrinho como forma de educar o cachorrinho. Então, as crianças reproduziram a violência contra o animal porque entenderam que aquilo era um jeito de educar o cachorrinho. Só que não. Exatamente. Só que não. Então, eu sei que eu trouxe aqui a história de um cachorrinho, né? Mas acaba sendo o que você disse. Plenamente aplicável. Né? O exemplo é muito forte. Se o meu pai grita com a minha mãe, por que eu não vou gritar? Exatamente. E isso é muito forte na figura masculina. A mulher, ela tem um pouco mais de sensibilidade. O homem, ele é extremamente racional, a ponto de entender que
Veja como as coisas estão entranhadas, né? Mas Aquilo... isso volta aquela história do cultural, né? A patriarcal, a forma, né? O homem... Eu lembro, eu sou uma mulher de 55 anos. Eu não sei se hoje as meninas que estão aqui, que são jovenzinhas de 20 e poucos anos, se elas já ouviram a frase diz assim, o homem que é homem não chora. Isso é ridículo, isso é uma besteira. Antes de mais nada, é um ser humano, ele tem o direito de chorar sim. E não é feio, e não é De jeito vergonhoso. nenhum, mas você vem de uma cultura onde dizer que homem não chora. Então, quantos tinham que engolir o próprio choro porque não podiam chorar na frente de outras pessoas? Eu lembro na minha tenra infância, eu sou muito emoção, eu sou razão também, mas eu sou uma pessoa muito coração e não tenho vergonha de ser. O século XXI é o século do coração, tem que ser, sem perder a razão. Mas eu lembro na minha infância, na minha tenra infância, que eu sofri bullying, porque apesar da minha altura toda, eu sempre fui uma criança alta e hoje estou uma mulher alta, eu sofria bullying porque eu chorava. Aí me chamavam de manteiga derretida. Eu tinha um orgulho de ser manteiga derretida. Manteiga é caro. E derretida é melhor ainda. Entendeu? Mas quando criança eu não entendia isso, porque não podia chorar. Como não? Por que eu não posso chorar? Claro que eu posso chorar. Então, para mim, que era uma menina, eu já sofri com isso. Imagina um rapaz, um homem, uma criança, menino, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo. Aquele famoso engole o choro. Engole o choro. Engole o choro, segura. Não é? Aí o que acontece? Você vai criando uma pessoa o quê? Amargurada, frustrada, retraída, dura, insensível. Como é que ela vai ter empatia? Não A tem. simpatia é gostar, a empatia é se colocar no lugar do próximo. E a empatia não se aplica ao tipo só, né? Então é homem, então eu tenho empatia. A mulher não tem empatia, não. A empatia se aplica a qualquer um. Qualquer um. Então, se você é homem, tem que ter empatia pelo próximo, indiferente de quem seja, e vice-versa. Sim. Não sei se faz sentido o que eu falo, mas... Muito. Muito. Eu parto desse mesmo pensamento. Porque seria menos difícil para tudo. Eu não tenho, aquele tem, se ele tem, então eu quero ter. Você não sabe da história, ou dos porquês, tem tanta que... Eu já ouvi tanta coisa que não cabe. Mas aquele é filho de alguém que pode dar para ele. Mas o quanto aquele pai e aquele mãe trabalhou para poder dar algo melhor para aquele filho ou para aquela filha? Porque aquele filho, aquela filha tem algo a mais que o outro não tem, então ele vai sofrer de violência no sentido de um roubo, porque eu não tenho. Você não sabe da história de cada um, você não sabe os percalços de cada um. A gente tem que entender. E não julgar, né? Acolher, não julgar. Mas a gente vive hoje uma sociedade do julgamento, né? Muito. Do julgamento. Tudo. Absolutamente tudo. Sim. Trazer, por exemplo, um podcast no ar. Eu pensei muito se eu queria realmente me expor desse jeito, né? Porque você está sujeito a ser julgado. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Né? O meu propósito aqui é trazer, de alguma forma, informações por intermédio de pessoas como você, Lília, que me ajudem de alguma forma a ajudar. Críticas vão vir, mas elogios também. Sim. A gente segue com um propósito. O meu propósito é o melhor possível. Né? E o meu também. Eu escolhi direito para ajudar as pessoas. Então. Né? E aí, é indiferente a Lei Maria da Penha, queira ou não queira, se você quiser saber um pouco mais da história da Maria da Penha, existe o Instituto Maria da Penha, vocês podem ir lá buscar e conhecer a história dela. Né? Ela tem um livro, eu acho que chama Eu Sobrevivi, que ela pode contar. Então, quem quiser, vá lá conhecer a história dela. E é uma bonita história. Agora, indiferente de ser a pessoa, a mulher Maria da Penha, o importante é a lei que surgiu a partir de. É a lei, de fato. Indiferente do nome, qual nome tenha. Mesmo que não fosse Lei Maria da Penha. Sim. Né? É o que foi conquistado com isso. Porque, infelizmente, acontece. Mais uma vez, a gente vive no século XXI, né?
segunda década do século XXI, 2024, e aumentando, tem um aumento de números de agressões, de feminicídios. Então, não diz isso. A lei existe a partir do momento de que você percebe que as coisas não estão andando da forma devida, aí é estabelecido regras. Sim. As regras existem por conta disso, não é isso? Sim, existe por conta disso. E o meu direito Exatamente. termina quando começa do O próximo. do outro. Não é isso? É isso. Tanto da lei do homem, do ser humano, quanto da lei de Deus, se eu for falar desse jeito, né? Também. Também. Né? A lei do homem diz aí, o meu direito termina quando começa do próximo. Isso. Né? E a lei de Deus, se eu for pesar na mesma balança, tem até aqui ó, a justiça atrás, do teu lado aí, ó. Tá aí. A lei de Deus diz, né? Amai-vos uns aos outros como se fosse, né? Como eu vos amei. Né? E faça por você o que você pelo outro o que você faria por você. Por incrível que pareça, Lilian, faltam 3 minutinhos para a gente encerrar o nosso podcast. Eu quero que você deixe aqui a sua fala, recomendações, o que você tem aí para colocar. Tem tanta coisa para eu te perguntar. Existe uma última pergunta. Locais de acolhidas oficiais? Existe. A mulher não tem como ficar na casa dela. Existe casa-abrigo. Tem Casa-abrigo. casa de passagem e casa-abrigo. Então, casa se ela de não... passagem, casa-abrigo. Qual a diferença de um e outro? Você sai, passa um curto período e é encaminhado para outro lugar. Casa e tem de a casa-abrigo que você fica um tempo, se reestrutura, você leva seus filhos menores, né? Você não precisa ficar na sua casa, você pode ir para casa-abrigo, você pega os seus filhos menores, ele vai ser matriculado numa escola próxima da casa-abrigo, ele tem vaga garantida, então não tenha medo, existe toda uma estrutura assistentes sociais, para isso, para que ela e mesmo a parte para que ela se qualifique, né, para que ela de qualificação profissional. Isso é muito importante porque você tem que preparar essa mulher para o mundo, né? Então você tem toda uma preocupação com o formar ali da mulher quando ela sai deste relacionamento abusivo e preparar essa mulher para ela seguir. E essas casas de passagem, casas-abrigos, não são todos os municípios? Não são. E são endereços sigilosos, para que para que o agressor não chegue até essa mulher. Mas nós temos em alguns municípios. Em pequenos municípios, elas são encaminhadas para algum outro município? Ela vai para outro. Veja bem, se a mulher sofreu uma violência em São Caetano, nós não temos ainda casa-abrigo em São Caetano. De qualquer forma, ela não ficaria ali. Ela está próxima do agressor. Ela vai para outro local, que não é divulgado. Mas nós temos essa estrutura para a mulher. E no Brasil, são muitos ou ainda precisa? Precisa de muito mais. Muito mais. Precisa de muito mais. E é pouco. É pouco. É pouco. Muito bem. Doutora Lilian Gasques, quais são as suas recomendações, suas falas finais? Eu queria dizer que a mulher ela não está sozinha. Ela tem toda uma rede de apoio para ela e por ela. Então, assim, denuncie. Não sofra isso. Nenhuma mulher merece sofrer uma violência, seja ela qual for. E nós estamos com vocês. Então, denuncie. Não deixe de denunciar. Não tenha medo. Preserve a sua vida e a vida dos seus filhos. E os seus filhos, eles precisam de você. Então, se preserve. É isso que eu tenho para dizer. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Eu passei uma semana assim, extremamente ansiosa. Muito assim, cheia de expectativas. Não vi a hora de chegar o dia de hoje para poder recebê-la. Muito obrigada, Lilian. Na hora que eu trouxe esse tema, eu pensei muito e quando eu pensei em quem, eu fui direto em você, direto. Assim, a Lilian vai me ajudar a ajudar.
Então, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse podcast, em especial, todos são, mas hoje, em especial, com falas extremamente necessárias, eu espero sinceramente que nós tenhamos conseguido, de alguma forma, ajudar a entender um pouco mais da Lei Maria da Penha. E eu vou encerrar aqui, desejando um feliz Dia das Mães. Amanhã, domingo, dia 12 de maio, é o dia de celebrar junto das nossas mães, né? Quem tem aí as suas mães vivas, abrace, beije, dê carinho, diga eu te amo, não tem vergonha nenhuma. É brega? Não é brega, não. Brega é não dizer, né? Então, feliz Dia das Mães. Minha mãe está lá no céu. Feliz Dia das Mães, mãe. E para as mães, em especial do Rio Grande do Sul, feliz Dia das Mães para vocês também neste domingo. Lília, mais uma vez, muito obrigada. E eu encerro por aqui. Muito obrigada. Até o próximo episódio de Mulheres Mais com Cidadias. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada.